eu quero chamar a sua atenção para a segunda questão. Na segunda questão, nós vamos tratar de um tema importantíssimo. Esse tema se chama biotecnologia e engenharia genética. Então, vamos primeiro diferenciar esses dois conceitos. O que é biotecnologia? Você papai, mamãe, você aluno, quero mandar um abraço para todos os meus alunos e quero chamar a sua atenção para o seguinte. Bio quer dizer o quê? Vida. Tecnologia quer dizer o quê? Processos, técnicas que são usados aonde? Em seres vivos. Então, todo e qualquer processo, toda e qualquer técnica que seja usada, exatamente aplicada em seres vivos para benefício do homem, se chamará biotecnologia. Essa biotecnologia ela pode ser dividida em duas partes. A biotecnologia tradicional e a biotecnologia moderna. Na biotecnologia tradicional, nós temos os processos fermentativos. Por exemplo, a produção de bebida alcoólica é um processo biotecnológico. Por que um processo biotecnológico, professor? Porque eu utilizo fungos, eu utilizo seres vivos para sintetizar o quê? Uma substância alcoólica, trazer um benefício direto para o homem. Então, a bebida alcoólica faz parte de uma biotecnologia tradicional. Diferente da biotecnologia moderna. A biotecnologia moderna, ela envolve o quê? A manipulação do DNA. E aí é onde entra a engenharia genética. A engenharia genética é a mais recente, a mais moderna biotecnologia, tá certo? Que envolve obrigatoriamente a manipulação do DNA. Então, é importante você lembrar que na engenharia genética existem algumas técnicas que são extremamente importantes você saber. A primeira, a utilização de enzimas de restrição. Enzimas de restrição são enzimas que cortam o DNA. Além da enzima de restrição, nós vamos ver as técnicas de introdução, que inclusive vou mostrar uma delas para vocês hoje, que é a introdução do DNA em uma célula. Nenhuma célula gosta de DNA intruso. Então, o que é que acontece? O cientista, o engenheiro geneticista, ele tem que introduzir esse DNA, enganando a célula, como eu costumo falar, como uma espécie de cavalo de Troia, ou introduzindo a força fisicamente ou quimicamente na célula. Então, vamos aqui analisar na telinha a segunda questão da aula de hoje. Veja bem, tem uma chargezinha aqui bem interessante, né? É chato ser uma molécula de DNA. A gente tem que lembrar de tanta coisa. Então, nessa chargezinha, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. O DNA é a molécula, tá certo? Um ácido nucleico que contém todas as informações, tá certo? Da espécie. Então, a base da engenharia genética é exatamente manipular essas informações. Então, olha só. Aqui nós temos duas perguntinhas. O que são organismos geneticamente modificados? Qual a importância das bactérias transgênicas? Então vamos lá. O que são organismos geneticamente modificados? Eu costumo sempre lembrar o aluno que ele não confunda organismo geneticamente modificado com a técnica de melhoramento genético. Eu já falei isso várias vezes e estou novamente chamando a sua atenção para essa diferença. O melhoramento genético é um processo que envolve uma seleção artificial. E ela procura potencializar uma característica que já existe na espécie. Já os organismos transgênicos, não. Os organismos transgênicos, eles são organismos que são intimamente modificados, tá certo? No seu DNA. Então, ele possui o quê? Ele possui um material genético que não é comum na sua espécie. Então, olha aqui a resposta da letra A. Ele diz, os organismos geneticamente modificados ou transgênicos, que é a mesma coisa, são organismos modificados pela transferência do material genético de uma espécie para outra. Então, lembrem-se, transgênico, transferência do material genético de uma espécie para outra espécie. Olha, eu disse a vocês que ia mostrar hoje uma das técnicas que são utilizadas pela engenharia genética para introduzir, tá certo, o material genético de uma espécie em outra. Então aqui, ó, nós temos a biobalística. Essa técnica é uma técnica de introdução física que envolve a presença de microprojéteis de ouro. Então aqui você está vendo os microprojéteis de ouro
E aqui você está vendo quem? Um DNA. Um DNA de uma espécie X, tá certo? Uma espécie 1, por exemplo, ok? E aqui eu tenho um canhão acelerador de partículas. Esse canhão de acelerador de partículas vai metralhar literalmente essas células alvos. E aí esse DNA aqui, ó, que é de uma célula, vai parar onde? No DNA, tá certo? Dessa célula alvo. Então preste atenção nessa animação que eu vou passar para vocês. É uma animação rápida, mas que mostra, exemplifica bem, tá certo? Esse processo. Então aqui eu vou introduzir o DNA à força na célula. Lembrem-se, a célula não gosta de DNA intruso. A célula não gosta de DNA de uma outra célula. Então os cientistas tiveram que desenvolver técnicas para poder introduzir esse DNA. Então vejam só essa animaçãozinha. Ela mostra exatamente a introdução desse DNA. Então essa célula aqui ela já está modificada. Essa célula está modificada porque ela possui o quê? O DNA da sua espécie e agora possui um DNA de uma outra espécie. Então veja só